Então, tinha uma entidade que me acompanhava, andava comigo, olha que coisa louca, andava comigo onde quer que eu fosse na rua. Eu andava aqui, o camarada estava do meu lado, andava. Eu sentia ele andando. E olha que só, quando eu estava chegando da faculdade, estudava à noite, quando eu estava chegando da faculdade, ele vinha na minha frente. E a minha mãe ouvia abrir o portão, era um portão de madeira na época que meu pai tinha colocado, com cadeado, com corrente. Ela ouvia o som do portão abrindo e de passos dentro do quintal, até chegar à porta. Só que ninguém abria a porta. E eu chegava, irmão, uns 10, 15 minutos depois. Olha que louco isso, né? Agora, nesse mesmo tempo, a minha mãe começou a ter um problema de saúde muito grave. Ela começou a ter convulsões. Foram piorando. Quando ela tinha as convulsões, ela perdia a memória, a feição dela mudava, né? Ela parecia ficava com uma feição masculinizada, mudava a voz dela engrossava. E eu tinha, como eu estava ali já há 4 ou 5 anos ou mais estudando sobre o ocultismo, tinha aquela percepção de que o problema dela era espiritual. Porém, como eu não tinha conhecimento de Jesus, o que eu fazia? Eu acabava me afundando mais no ocultismo para tentar ajudá-la e levando ela para o fundo do poço comigo, né? Então eu acabei levando minha mãe também para frequentar vários locais onde havia ah, manifestações de espíritos e descarregos e etc. Várias crenças ali, várias linhas, para tentar livrar daquilo. Só que com o tempo, ela foi piorando. Ela foi piorando. Nisso, eu já estava com 21, 22 anos e a minha mãe ficou assim, tão transtornada, porque ela chegou a ter 10 anos, meu irmão, de convulsões diárias. Ela passou por muitos médicos, neurologistas, cardiologistas, etc., psicólogo, psiquiatra. Nenhum nunca chegou a um diagnóstico. Exames, eletroencefalogramas e tomografias, nada, nenhum problema. Então, mais do que claro que o problema era espiritual. 10 anos. E chegou uma hora que minha mãe falou que ela estava pensando em suicídio, porque ela não suportava mais aquilo. E era horrendo, rapaz, era horrendo. Aí eu conversei, né, tava, né, assim, no começo da faculdade, eu conversei com um amigo antigo do ensino médio que estava frequentando uma igreja. Eu falei para ele o que estava acontecendo, né? E ele falou assim para mim, falou, Clebão, se você trouxer a sua mãe aqui e o meu pastor orar por ela, ela vai ser liberta e vai ser curada disso. Eu, sinceramente, não tinha essa fé. Não acreditava. Porque é estranho, né? A gente acredita em fadas, em gnomos, em vultos, em cristais, e não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus, né? É muito estranho isso. Não sei te explicar, mas não acreditava. Mas no fim falei com ela, ela falou, olha, a gente já foi em tanto lugar, eu topo. Vamos. Aí fomos. Olha só. É 24 de outubro de 1998, tá? Igreja Quadrangular de Vila Ema, Pastor Rocco de Gílio. Levamos a minha mãe até aquele culto, sábado à noite, 24 de outubro de 1998. Pastor pregou. Depois, um certo tempo, ele parou a pregação e começou a chamar pessoas na frente para receber oração. E aí ele falou assim: tem uma mulher aqui que ela está sentindo agora uma dor de cabeça muito forte e ela tem outros problemas também, e eles são problemas espirituais. Se ela vier aqui agora, eu vou orar por ela e ela vai ser curada. E ele ficou insistindo, insistindo. Ele não era. E depois, frequentei essa igreja durante muitos anos depois. Ele não era de ficar insistindo. Mas aquele dia, ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. E aí minha mãe olhou pra trás assim, assim para mim, já chorando, deixou a bolsa dela comigo e foi. Foi.
Subiu no púlpito, o pastor falou para ela assim: você está com dor de cabeça, irmã? Ela falou: tô, chorando, e falou: eu desmaio e tenho convulsões. Ele falou para ela assim: eu vou orar por você agora, você nunca mais vai ter uma convulsão. Amigo, ele orou por ela, colocou a mão na cabeça dela, ele orou por ela e expulsou. 24 de outubro de 1998. Esse ano vai fazer 25 anos que ela recebeu essa oração, irmão. Ela tinha tido, se eu estou bem certo, porque já faz tanto tempo, a memória às vezes falha já, mas eu estou bem certo, ela tinha tido 4 convulsões naquele mesmo sábado. Eduardo, ela nunca mais teve uma convulsão a partir daquele dia. Foi a última vez. Foi a última vez. Então, assim, ah, se eu disser para você que eu lembro o dia em que o pastor fez o apelo, que eu fui lá na